A paz do Senhor, a todos os irmãos da página, a todos que vão ouvir essa palavra de Deus. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui uma palavra de Deus, a qual Deus colocou no meu coração, a qual grandemente falou comigo. Eu creio que da mesma forma que falou comigo, vai falar com você. Você crê? Eu vou estar lendo aqui no livro de Jonas, capítulo 1. Eu vou estar lendo alguns versículos para a nossa meditação. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração, porque essa palavra falou grandemente no meu coração. Eu creio que você não vai sair vazio. Eu creio que Deus vai falar fortemente ao teu coração. Vou estar lendo alguns versículos, amém? A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra, esse é o tema, a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, aqui hoje nós vamos estar falando um pouco sobre Jonas. Quem foi Jonas e o porquê que ele sofreu. Igual fala no tema, a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. O porquê que Jonas foi castigado por Deus. O porquê que Jonas teve que passar por esse processo. O porquê que Jonas sofreu. Aqui nós vamos estar falando sobre ele para que você venha entender. Jonas era um profeta de Deus. Um profeta o qual Deus usava grandemente para levar o evangelho às pessoas necessitadas. Então, Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus. Perdão, irmãos. Caiu aqui. Então, ao vivo é mais complicado. Então, Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus. Ordem essa, o qual era para ele ir até uma cidade essa chamada Nínive. Era para ele ir até essa cidade anunciar uma mensagem dura, uma mensagem de exortação. Mensagem essa que muitos profetas hoje em dia não quer levar, por quê? Porque quando Deus te manda entregar uma bênção, quando Deus te manda entregar algo bom, todo mundo se agrada, todo mundo se alegra, todo mundo te ama. Mas quando Deus manda exortar, todos te odeiam, todos te taxam como falso profeta. Então, Jonas, eu creio que Jonas teve medo, que Jonas temeu, que Jonas não quis e anunciar. E a Bíblia nos fala que quando Jonas temeu, que Jonas não foi, quando Jonas tentou se esconder da presença de Deus, fugir, o qual a Bíblia nos relata que de uma cidade para outra, simplesmente para não ir até essa cidade de Nínive e levar a mensagem qual Deus queria que ele levasse para aquele povo. Povo esse que estava com idolatria, povo esse que estava com prostituição, que estava fazendo muita coisa errada, muita coisa o qual não estava se agradando a Deus. Um povo o qual estava cheirando mal já na narina de Deus. Povo esse que Deus amava, um povo que Deus tinha muito amor por eles, mas só que ele estava pecando muito, que ele estava fazendo muitas coisas que estava desagradando a Deus. E Deus queria usar o seu profeta, usar Jonas, para que ele fosse até aquele povo, falar uma mensagem, levar um recado de Deus, para ver se aquele povo se arrependia, para ver se aquele povo consertava as suas vidas, para ver se aquele povo voltava a fazer tudo da mesma forma o qual eles faziam antes, o qual eles agradavam a Deus. Mas a Bíblia fala que Jonas temeu. Jonas se acovardou. Por medo de quê, irmãos? Por medo do homem. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos medo de fazer o que Deus nos manda por medo da reação humana, por medo do que a pessoa vai falar, por medo do que um vai falar, do que um vai fazer. Bem-vinda, irmã Adriele. Que Deus abençoe aqui a sua vida. Que Deus fale com você através dessa palavra da mesma forma que falou comigo. Que muitas vezes nós se amedrontamos, temos medo de falar, simplesmente com medo da reação do que vai pensar muitas vezes, porque às vezes Deus nos usa para falar com uma pessoa de classe mais alta, até mesmo pessoas com um chamado mais forte do que o nosso, que estejam em alta posição e nós tememos. Mas eu vim aqui hoje para falar para você que não temas de fazer o teu chamado, arai de comanabaçu de cantarabaçô, não temas de fazer o que Deus colocou no teu coração, não temas, porque se nós se amedrontar, se nós se acovardar e não fazer o que Deus quer que nós faça, grande é a ira de Deus sobre a nossa vida. Grande é o castigo de Deus sobre a nossa vida, como foi na vida de Jonas. A Bíblia nos fala que Jonas fugiu. Jonas tentou fugir para uma outra cidade. Jonas até comprou passagem. Jonas até entrou em um navio.
Jonas até entrou em um navio para tentar fugir, mas a Bíblia nos fala que quando ele estava dentro daquele navio, veio uma grande tempestade, tempestade essa na vida de Jonas, tempestade essa que o barco queria afundar. O que acontece com as nossas vidas, irmãos? Nós pode tentar fugir do nosso chamado, nós pode tentar fugir de fazer o que Deus quer que nós façamos, mas vai vir uma grande tempestade sobre a minha vida, sobre a tua vida, porque quando Deus manda nós fazer, nós temos que fazer, gostando o homem ou o homem não gostando. Nós temos que fazer o que ele nos manda, porque se nós não fazer e não obedecer, grande vai ser as consequências. Por mais que no momento nós não veja, no momento nós não sinta nem nada, não venha abalar em nada, mas pode até demorar, mas nós vamos pagar o preço, a consequência por não obedecer à voz de Deus, por não fazer o que ele quer que nós faça. Então a Bíblia nos fala que veio a tempestade sobre aquele barco, barco o qual estava Jonas, e todo estava perecendo com Jonas naquele barco. Por quê? Porque Jonas, que tá, o único culpado ali era Jonas. Mas a Bíblia fala que se um está no mesmo barco, se estão todos no mesmo barco, quando um se acovarda, todos pagam o preço. Então, irmão, se você tem medo de falar o que Deus te manda, ore para que Deus venha tirar o medo, para que Deus venha te dar coragem. Para que Deus venha te dar coragem, para que você venha ser obediente, para que você não venha pagar um preço. E para que os outros que estejam no mesmo barco que você não venham sofrer as consequências que você próprio passou, que você próprio está sofrendo. Por quê? Por causa da sua desobediência. A Bíblia nos fala que quando veio aquela tempestade, todas aquelas pessoas que estavam no barco, eles se apavoraram, eles não sabiam o porquê. Mas a Bíblia fala que eles perguntaram a Jonas o porquê daquilo, se Jonas sabia, porque Jonas era um hebreu, e um hebreu era conhecido, um crente ele é conhecido, um profeta ele é conhecido, aonde ele passa, ele tem que fazer diferença, ele tem que ser diferente, e Jonas era diferente, e ele sabia que Jonas era um hebreu. Foi aonde eles pediram para Jonas clamar ao Deus de Israel, para Jonas clamar ao Deus de Israel e fazer alguma coisa para que aquela tempestade parasse. E a Bíblia fala que eles fizeram um voto esse lançaram algo lá para saber de quem era a culpa, por que estava acontecendo aquela tempestade, e é onde eles descobriram que era Jonas, que era porque Jonas tinha se acovardado de pregar o evangelho qual Deus tinha mandado ele na cidade de Nínive. E a Bíblia fala que no momento eles pegaram Jonas e lançaram Jonas no mar. E a Bíblia fala que Jonas sofreu, porque ao momento que ele foi lançado naquele mar, uma baleia, a Bíblia nos relata que Jonas foi engolido por uma baleia. Foi engolido. E a Bíblia nos fala que Jonas passou 3 dias dentro do ventre de uma baleia. 3 dias sofrendo. Imagine você sufocado 3 dias dentro de um lugar sem poder respirar, sofrendo. Esse foi o castigo qual Deus permitiu Jonas passar por causa da desobediência. Deus permitiu Jonas ficar 3 dias e 3 noites dentro do ventre de uma baleia sofrendo, o qual lá ele clamava, lá ele chorou, lá ele se humilhou, lá ele clamou, pediu perdão a Deus porque ele tinha desobedecido e não tinha de pregar o evangelho. Lá ele clamou, lá ele chorou. A Bíblia fala que lá ele clamou e lá Deus ouviu o clamor dele, que a Bíblia fala que no 3º dia Deus pegou a baleia e fez com que ela vomitasse Jonas naquela ilha. Então, irmãos, se você se acovardou por não entregar algum recado, está passando alguma tempestade, algum vento, entregue o que Deus te mandou. Não importa o que o homem vai fazer, o que ele vai falar. Não importa qual seja a fornalha que você vai passar. Mas obedeça à voz de Deus. Porque lá em Daniel, fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 3 jovens, aqueles 3 profetas que estavam em uma terra estranha. Que estavam dentro da Babilônia. Um lugar corrompido, Babilônia corrompida. Eles estavam lá. E aquele rei, ele era uma autoridade naquele lugar. E aquele rei queria que ele se prostrasse diante daquela imagem, mas eles não se prostravam porque eles sabiam que eles não poderiam se prostrar diante de Baal, diante de nenhuma estátua, porque dentro dos 10 mandamentos fala que nós não podemos se prostrar. E aqueles 3 jovens, eles não se prostraram. A Bíblia fala que eles não se prostraram, e o rei falou: ou vocês se prostram diante dessa estátua, ou vocês vão ser lançados dentro dessa fornalha de fogo ardente e aquecida 7 vezes mais. Mas a Bíblia nos deixa esse exemplo, que aqueles jovens foram verdadeiros e eles não se prostraram, eles preferiram entrar naquela fornalha aquecida 7 vezes mais do que se prostrar diante daquela estátua. Eles preferiram obedecer a Deus. Então obedeça a Deus. Não importa se vão te colocar dentro de uma fornalha. Não importa qual é a fornalha que você vai passar. Se é a fornalha de ser chamada de falso profeta, de falsa profeta. Se é a fornalha da humilhação. Se é a fornalha da rejeição. Mas faça o que Deus te manda. Não se importe. Porque Deus que vai agir por você. Porque na vida daqueles 3 jovens não foi diferente. Quando aqueles 3 jovens preferiram passar pela fornalha do que se prostrar diante daquela estátua, a Bíblia fala que quando eles foram lançados dentro daquela
na fornalha, o rei Nabucodonosor, ele teve que contemplar o quarto homem. A Bíblia nos fala que o rei entrou em desespero porque ele não entendia como, se eu lancei 3 homens, eu lancei 3 jovens dentro dessa fornalha, por que eu estou vendo quatro homens? Ele estava vendo Deus. Eles passaram na fornalha, mas Deus passou do lado dele. Eu quero falar que se você preferir a fornalha, vai doer um pouco. A humilhação, a rejeição, mas Deus vai passar com você. E Ele não vai deixar você passar sozinha. Muitas vezes ele até permite nós ter que passar por esse processo de uma fornalha para que ele venha moldar o nosso caráter, para que ele venha quebrar a naide como anabassubiande cantarabassou o nosso eu, para que ele venha quebrar o nosso eu, porque o que ele tem comigo e o que ele tem com você é bem maior do que o que está acontecendo hoje, é só um comecinho. Tudo isso que eu estou vivendo, tudo isso que você está vivendo é só um comecinho. Deus tem muito mais para a minha vida, Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Pode tomar posse que o que ele tem é grande. Todos vão ter que contemplar na tua vida o mistério de Deus, vão ter que contemplar que ele é Deus na tua vida, que ele te chamou para fazer a diferença, por mais que muitos julguem, por mais que muitos estejam caluniando, falando, lá vai ela, lá vai ele, mas ele era assim, agora quer dar uma de crentão, agora quer dar uma de crentona, agora quer pregar a verdade, agora tá querendo pregar a verdade. Quem era ele lá atrás? Quem foi ela lá atrás? Quero falar para você, não se importe com as críticas. Simplesmente sirva a Deus, porque grande é o que ele vai fazer na minha vida e na tua vida. A Bíblia nos fala que Jonas, depois que ele clamou, que Deus perdoou, que eu vou estar lendo aqui para que vocês entendam. Versículo 12. E ele lhe disse, levantai em mim e lançai-me ao mar, e o mar se Não, peraí, irmãos, perdão. No capítulo 2, versículo 3. Porque eu te lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Quando ele estava naquele processo, naquela prova, que ele clamava por misericórdia de Deus, que ele clamava pelo perdão de Deus, e Deus perdoou, Deus ouviu e Deus deu mais uma chance para Jonas. Deus deu mais uma chance. Eu vou lançar você fora. Essa baleia vai ter que te vomitar. Lá naquela ilha ela vai ter que te vomitar. Mas você vai ter que fazer o que eu quero que você faça. Então Deus deu mais uma chance para Jonas. Igual Deus deu mais uma chance na minha vida. Igual Deus me deu mais uma chance de vida. Porque lá atrás eu era evangélica. Eu já conhecia o que era ser crente. Só que eu me desviei. Aos meus 14 anos eu saí da presença de Deus e fui para o mundo. Comecei a olhar para a vaidade, para as coisas do mundo. E Deus já tinha um projeto na minha vida. Deus já sabia que eu tinha uma missão a cumprir, que a primeira missão seria a minha família. Restaurar nas mãos de Deus, eu seria um canal de bênção para a minha família toda servir a Jesus. Mas eu deixei olhar pela vaidade, pelas coisas do mundo, pelas más companhias, pelas coisas erradas. Que não estou aqui para culpar ninguém, mas foi o que aconteceu com a minha vida. E sofri muito durante o período de 14 anos, até a volta minha para a igreja, eu sofri muito, eu fui muito caluniada, eu fui muito xingada, eu fui muito julgada, eu fui muito caluniada, difamada. E quando eu voltei para a presença de Deus, eu clamava, eu chorava, e Deus me falou tudo, por que eu tinha passado por aquilo tudo que eu passei, porque eu tinha abandonado ele, porque eu tinha saído da presença dele, Araide, como Anabassu, e ele disse que ali estava sendo a minha prova, o meu castigo, como foi na vida de Jonas. Foi onde Deus me dava, onde eu passei a estudar a história de Jonas, porque é a minha história lá atrás e vai ser a minha história futuramente no meu ministério. É a minha história que Deus falava, então eu me baseio muito na vida do profeta Jonas, porque Deus me deu uma chance. Deus falou que tudo o que tinham falado de mim, que tinham me julgado, ali era meu preço por ter saído da presença dele, mas ele ia voltar. Quando eu voltasse, que eu me consertasse mesmo de verdade, as mesmas bocas que foram usadas, que me difamou, que me caluniou, seriam as mesmas que ia me honrar. Então eu creio e confio no meu Deus, Então da mesma forma que ele me deu uma chance de voltar e entrar para a presença dele, ele te dá uma chance também. Você que está desviado, você que já foi evangélico, você que saiu da presença de Deus, volte. Volte ainda enquanto há tempo. Volte porque Deus perdoa os nossos pecados. Tudo que nós fez lá atrás, Ele perdoa. Ele perdoa da mesma forma que Ele perdoou os meus pecados, que Ele me libertou, que Ele tem me libertado a cada dia. Ele vai fazer o mesmo na tua vida, não vai ser diferente. Basta que você se entregue na presença dEle, que você deixe Ele trabalhar na tua vida. E Deus deu uma segunda chance para Jonas, da mesma forma que Ele deu, que há muito tempo era para minha família hoje estar na presença de Deus, não era para minha família estar sofrendo na mão do inimigo, estar sendo oprimido no Egito, não. Era para minha família hoje estar na presença de Deus do meu lado, fazendo a obra. Mas por que eles não estão? Por que eles estão sofrendo? Por desobediência minha. Às vezes, por a sua própria desobediência, muitos outros sofrem, como foi na vida de Jonas. Por desobediência deles, todos que estavam naquele barco sofreram junto com Jonas, sofreram junto com ele. Então, por causa da minha desobediência, toda a minha família hoje ainda está no mundo. Só eu estou na presença de Deus, mais uma irmã minha que eu ganhei para Jesus.
Duas irmãs minhas, uma já era, e outra que eu ganhei para Jesus. E creio que vai muito mais, porque Deus tem feito promessa, que vai minha mãe, que vai padrasto, que vai a família toda. Então eu tô contando uma parte desse testemunho aqui, porque eu creio que vai servir para a tua vida também. Vai servir para alguém também, como serviu na minha vida de exemplo e escola, estudando a passagem de Jonas. Então, irmãos, Deus deu a segunda chance para Jonas. E quando Deus fez com que aquela baleia, aquele peixe vomitasse Jonas naquela ilha, a Bíblia fala que Jonas caminhou. Jonas caminhou a rumo do que ele tinha que fazer. Era uma cidade longe de Nínive, mas ele caminhou, ele sofreu, mas ele foi fazer o que Deus mandou. Ele voltou lá. A Bíblia fala que ele voltou lá e pregou o evangelho para aquele povo, falou tudo que Deus tinha mandado ele falar para aquele povo. E a Bíblia fala que aquele povo se arrependeu. Aquele povo se arrependeu de tudo que estava fazendo errado e eles se consertaram na presença de Deus. A Bíblia fala que eles entraram no processo de jejum, no processo de consagração, no processo de pedir misericórdia de Deus, pedir perdão para Deus. Eles fizeram isso, eles pediram perdão para Deus e através da vida de Jonas, da obediência, quando ele resolveu ir fazer o que Deus tinha mandado, toda aquela cidade, todo aquele povo, a Bíblia fala que Deus perdoou, que Deus tinha dado um decreto de destruir aquela cidade, de destruir aquele povo, porque Deus não aguentava mais o pecado deles, porque Deus não aguentava mais tudo de errado que ele estava fazendo, estava doendo no Deus estava com o coração entristecido, Deus estava chorando de ver a corrupção, de ver a imundícia naquela cidade, de ver o pecado daquele povo, de ver a contaminação o qual aquela nação estava. Nação essa, povo esse qual ele tinha feito e o qual ele tinha dado a vida. Ele estava muito triste de ver aquela cidade corrompida. Mas a Bíblia fala que quando Jonas voltou lá e pregou a verdade, mesmo doendo, mesmo Jonas com medo de falar, mesmo também aquele povo recebendo aquela exortação dura, a Bíblia fala que aquele povo se arrependeu, e Deus livrou aquela cidade. Cidade que Deus tinha dado um decreto de destruir. Deus livrou por a obediência de Jonas. Então, irmãos, muitas vezes Deus coloca algo nas nossas mãos. Deus manda nós fazer e nós não faz por medo. Mas nós deixamos o medo ser maior. O inimigo põe o medo nas nossas vidas porque ele sabe que se nós fazermos o que ele quer, seja exortar, seja consolar, seja passar bálsamo, seja ensinar, se nós obedecer e fazer, muitas pessoas vão ser salvas, muitas pessoas vão ser libertas. Por isso que o inimigo coloca o medo no nosso coração. Por isso que ele coloca o medo no nosso coração, para que nós não venhamos fazer o que ele quer, porque ele sabe que através do evangelho, através das palavras que ele coloca na minha boca, na tua boca, na boca do profeta, muitas outras vidas são salvas, são libertas. Então, Jonas fez o que Deus pediu e todo aquele povo, toda aquela cidade foi poupada daquela grande destruição. Por quê? Porque Jonas foi corajoso e falou o que Deus mandou, mesmo depois de uma prova. Mesmo depois de ter passado por aquele processo de não querer ir, de temer ao homem, de ter medo. E também a Bíblia fala que Jonas, no fim, ele se enfureceu muito ainda. Ele errou por ter ficado bravo porque Deus não destruiu a cidade. Você acha, irmãos? Ele queria ver o fim da cidade. Mas não é assim. Nós temos que evangelizar e profetizar a verdade. Porque lá em Ezequiel tem um capítulo que eu não estou lembrando agora que fala no livro de Ezequiel. Tipo assim, que Deus fala quando mandava o profeta Ezequiel profetizar, quando fala sobre o ofício do verdadeiro profeta, quando fala do que é ser um verdadeiro profeta. A Bíblia fala que se Deus usar um profeta para falar, você vai morrer, você vai passar pela fornalha, vai acontecer isso na tua vida. A Bíblia fala da mesma forma que se o profeta fizer o que Deus mandou, exortar aquela pessoa, e aquela pessoa se arrepender daquele pecado, Deus tira o que ia fazer com aquela pessoa. Aquilo que Deus tinha falado que ia fazer, aquela destruição que ia ter na vida daquela pessoa, Deus não faz mais. Desde que a pessoa se arrependa. E da mesma forma ele fala que se o profeta falar, Deus vai fazer algo na tua vida. Eu vou te abençoar muito, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Se aquela pessoa boa se corromper, todas aquelas bênçãos que Deus prometeu também, ele retira. Ele também não entrega mais aquela bênção, irmãos. Então tudo depende se a pessoa obedece, se a pessoa ouve e se primeiramente o profeta obedece de falar o que Deus mandou, de entregar a mensagem, de entregar o recado. Depois, do coração da pessoa que recebeu o recado, se ele aceitou ser corrigido e se ele vai se arrepender para que evite de cair aquele mal sobre a vida dele. Então, irmãos, nós temos que ser corajosos. Se Deus nos levantou para ser profeta, para ser profetisa, então nós temos que tirar todo o medo que tem nos assolado. Eu sei o que eu estou falando, porque eu comecei a profetizar não faz muito tempo, e eu tenho sofrido muito. Deus tem usado vários profetas para falar que Deus estava cobrando, que Deus ia cobrar porque eu não estava abrindo minha boca, porque Ele mandava exortar, Ele mandava ensinar, e eu não fazia. Por quê? Porque eu tinha medo da reação humana, eu tinha medo da rejeição humana, do que o homem ia pensar, do que o homem ia falar. Mas Deus teve um trabalhar comigo de 3 dias.
dias. Trabalhar de 3 dias, uma batalha espiritual de 3 dias, onde ele quebrou o meu medo, onde ele quebrou o temor que eu tinha de querer agradar mais o homem do que a ele. Deus quebrou o medo que eu tinha. Eu não vou falar, Deus. Eu chorava, eu morria, mas eu não vou falar, Deus, porque fulano não vai gostar, fulano vai me odiar. Mas Deus falou que quem for pra ficar na minha vida vai ficar da mesma forma na tua vida. Quem for pra ficar na tua vida vai ficar. Quem for pra sair também, Deus vai tirar. Só vai permanecer os verdadeiros. Só vai permanecer quem for verdadeiro, quem for pra ficar. Porque muitos não querem mesmo ouvir a verdade. Muitos mesmo não querem aceitar a verdade. Não querem aceitar a verdade. Mas nós não temos que baixar a cabeça e deixar de fazer o que Deus nos manda, porque muitos não querem ouvir, não. Porque a consequência volta sobre nós. A consequência volta sobre nós, profetas. Ela volta. Se você não fala, você pode até achar que nada está acontecendo, mas chega um dia que Deus vai pesar a mão e você vai chorar lágrimas de sangue. Meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu poderia falar igual foi Jonas no ventre daquela baleia. Eu creio que Jonas sofreu muito e ele clamou, meu Deus, perdoa, eu vou entregar o recado, eu vou pregar. E Deus deu mais uma chance para Jonas. Deus deu mais uma chance para Jonas. E tem vezes, irmãos, que nós temos que vigiar muito, porque pode uma hora Deus chegar a se irritar, de mandar, e a gente não fazer, e Deus tomar o dom de volta. Ele retira, porque Ele deu para nós usar, para nós profetizar, evangelizar, para que outras vidas venham ser salvas, para que outras vidas venham ser libertas. E se nós não fazer o que Ele manda, Ele pode tirar o dom. O dom que Ele me deu, Ele pode tomar. O dom que Ele te deu, Ele pode tomar. Por quê? Porque você não tá, se nós não obedecer. Então, irmãos, vamos obedecer. Porque toda a Bíblia fala que toda aquela cidade, ela foi salva. Simplesmente porque Jonas foi lá e profetizou e falou o que aquela cidade tinha que ouvir. Então, irmãos, vamos simplesmente falar a verdade, porque se nós falar a verdade e ser obediente a Deus, as demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. E mesmo que nós passemos pela fornalha, é lícito que passamos. A Bíblia fala que é lícito que tenhamos aflições, mas Jesus venceu o mundo, então nós também venceremos. Se Jesus venceu, nós também venceremos. Então nós vamos vencer. Não tem prova que seja para me matar, não tem prova que venha te matar, porque Deus permite um tempo. Ele sabe o tempo que você suporta, Ele sabe até onde você vai suportar a prova. Então, quando Ele vê que eu não aguento mais a prova, que você não aguenta mais a prova, Ele vai tirar. Ele vai tirar um pouco do fardo. Se você está sofrendo muito em algum lugar, porque ninguém quer te ouvir, ninguém quer te dar ouvido, estão te rejeitando, porque você fala a verdade não te aceita, aguenta só mais um pouquinho, fica só mais um pouquinho aí, fica só mais um pouquinho, que vai chegar o tempo que Ele vai te tirar. Ele vai te tirar dessa humilhação, Ele vai te tirar deste lugar aí que você está sofrendo, porque você está falando a verdade e muitos não querem ouvir. Ele vai te tirar. Porque Ele só dá a prova até quando Ele vê que nós suportamos. Quando Ele vê que você não está mais suportando, Ele vai te arrancar. Queira você ou queira não, Ele vai te arrancar daí de onde você está sendo humilhado. Então só basta que nós confiemos em Deus e fale a verdade, independente do que o homem pense, independente do que venha acontecer, independente da fornalha que nos espere. Ele vai passar conosco da mesma forma que Ele passou com aqueles 3 jovens. Da mesma forma que Deus deu uma chance para Jonas, Ele está te dando uma chance e está dando uma chance para mim. Vamos falar o que Deus manda. Não vamos nos calar porque o mundo quer que nós se cale. Amém, irmãos? Eu creio que essa palavra vai falar no teu coração. Já falou no coração de alguns, eu creio. Porque essa palavra ardia no meu coração. Essa palavra ardia no meu coração. Deus me deu essa palavra ontem para que eu lançasse aqui na página. Então eu creio que grande coisa Deus vai fazer na minha vida e na tua vida. Pode tomar posse. Tome posse da sua bênção. Tome posse da tua vitória. Mesmo que a luta esteja grande, mesmo que a prova esteja grande, não pare, não desista. Só precisa que você obedeça a Deus. Obedeça a voz de Deus que você vai longe. Obedeça a Deus que você vai longe, porque não tem coração duro que Ele não quebre. Não tem coração duro que Ele não quebre. O rei Assuero, Deus despertou ele em um sono. Deus despertou ele em um sono para que ele honrasse a Mardoqueu. Então, mesmo que não queira te honrar, vão ter que honrar, porque Deus vai despertar o sono. Deus vai despertar sono de pessoas para te honrar. Ele vai despertar o sono para te honrar. Mesmo que a pessoa fale, eu não vou honrar ela. Ela não faz isso, ela não faz aquilo, eu não vou abençoar ela, eu não vou abençoar ele. Espere só mais um pouquinho, aguarde. Aguarde, porque Deus vai despertar sono. Amém, irmãos? Que você guarde essa palavra no teu coração e creia na tua vitória. Creia que é o fim do deserto na tua vida. Esse deserto vai passar, essa tempestade vai passar e vai chegar o tempo da colheita. Só continue a plantar. Não desista de plantar, porque você vai colher. No tempo certo, na hora certa, você vai colher. Deus nem atrasa, nem adianta. Amém, irmãos? Tome posse dessa palavra. Que Deus abençoe cada um que entrou aqui, que deixou uns comentários. Deus abençoe, depois eu vou estar vendo. Deus abençoe a cada um de vocês, amém, irmãos? Que ouviram aqui e os que ainda vão ouvir, amém? Que Deus venha derramar chuva de bênção sobre a vida de vocês.